Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais uma dose semanal de análise on-chain. O mercado deu uma leve movimentada aí essa semana, alguns dados interessantes, tá? Então vamos, como de costume aí, dar um overview aí no que aconteceu de principal aí essa semana, tá? Mas antes, já sabe, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, manda para o seu amigo que curte esse tipo de análise, tá? Sem muitas delongas, vamos lá. Galera, começando sempre pelos ETFs aqui, spot aqui de Bitcoin, né, o nosso principal vetor de demanda aí desse ciclo. E muito interessante aí porque maio começou com os dois pés na porta, tá? A gente teve aí dias aí com fortes entradas aí nos ETFs, no primeiro dia aí de maio aí de atividade, né, dia útil aí, a gente teve em torno de 629 milhões de dólares em entradas, depois 532, depois 467, caímos drasticamente antes de ontem, né, para 46, e ontem no caso aí tivemos a primeira saída do mês, tá? Uma saída até que pesada, né, 277 milhões aí, tá? Mas no acumulado mensal a gente tem em torno aí de 1.4 bi aí já em fluxo positivo. Claro, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 8, né? Ainda muita coisa para acontecer, muito cedo ainda pra gente, né, cravar alguma coisa aqui, mas, né, o mês aí já pode se dizer que começou com um sentimento bem interessante, né? A gente já tem falado dessa virada de sentimento do mercado desde o mês passado aí, quando a gente fechou aí na verdade, desde ali de fevereiro, quando a gente teve ali o primeiro mais um mês de fluxo de fluxo negativo, porém um mês mostrando ali que a gente já estava virando o sentimento, foi dito e feito, né? Em março a gente cravou aí o primeiro mês do ano com entradas positivas, abriu o all-time high até então do ano, e maio aí tem chance aí da gente superar aí a casa dos 1.9 bi aí, né? E quem sabe bater mais um mês de recorde aí nos ETFs em 2026, tá? Um ponto interessante também sobre o fechamento de abril, né? É que foi aí, né? Eu até fiz esse tweet aqui pra galera que não me acompanha lá no Twitter, vai lá, tá? Tô postando bastante coisa interessante no Twitter lá, tô dando uma atenção nessa rede social pra ver se a gente consegue engajar. Mas vamos lá. O Bitcoin subiu aí em torno de quase 12% no mês de abril, tá? E foi o melhor desempenho mensal em 12 meses, tá? Então só para vocês terem uma ideia de como abril foi interessante, o Bitcoin ele começou ali na faixa dos 66 mil dólares e terminou em 78 mil dólares, tá? Então é algo bem bacana aí, né? E quando a gente vê aqui no acumulado, a gente vê, ó, abril com 12%, março ali, primeiro mês positivo com 1,8%, fevereiro negativo, janeiro negativo, dezembro negativo, novembro negativo, outubro negativo, né? E a média ali, quando a gente coloca ali de abril, né, do ano passado foi em torno de 14%, tá? Então, dos últimos 12 meses aí, um dos melhores meses aí do acumulado, tá? Então é bem interessante aí quando a gente traz para isso. E o sentimento do mercado, ele traz aí essa mesma referência, né? A gente vê aqui que no Fear and the Grid, o indicador de sentimento do mercado, né? A gente viu que no dia 5 a gente bateu 50 pontos, tá? Algo que quando a gente traz aqui no anual, pra gente ter uma noção um pouco melhor, não acontecia desde o dia 17 de janeiro, tá? O dia 17 de janeiro foi a última vez que a gente bateu ali na casa dos 50 pontos, ali em patamar de neutro, tá? Então, a gente vê realmente o sentimento do mercado tem mudado, tá? O mercado tem começado a ficar mais otimista. E um dado que colabora com isso é quando a gente vem para o setor de derivativos, que também é preocupante, tá? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando a gente vem aqui para o setor de derivativos, tá? Hoje a gente vê, pelo menos no time frame mensal, vamos colocar no de 3 meses, que eu acho que fica melhor para a gente ter essa comparação, né? Que foi quando a gente começou a ver essa mudança de sentimento. A gente tem em torno de 118 bilhões de dólares em posições em long contra 51 bilhões de dólares em posições em short. Então a discrepância gigantesca, né, de longs para short. Então a gente vê que realmente o mercado está bem otimista e até mesmo com um excesso, tá? E é interessante porque quando a gente vê as principais zonas aqui de acumulação de liquidez, a gente vê que a gente tem um vácuo muito grande aqui de liquidez aqui, até os 83 mil dólares ali basicamente quando começa a aparecer posições relevantes, tá? E para baixo aqui posições acima de 1 bi, a gente tem aqui na casa dos 77, 76 mil dólares, tá? E uma baita concentração aqui nos 70 mil dólares, que a gente tá bem longe ainda, pelo menos no atual momento, tá? Então a gente vê que, cara, desde ali do de abril ali, a gente tem dado uma surra nas posições em shorts, tá? O mercado ele vem vindo e liquidando essas posições. Só que agora parece que a gente acabou com o estímulo, né? Pelo menos falando do setor de derivativos, para continuar buscando posições. A gente tem esse vácuo de liquidez aqui, que não traz nenhum estímulo para a gente fazer aquele movimento em cascata, né? Claro, pelo menos aqui no setor de derivativos a gente não vê muito incentivo para isso, né? Mas um ponto interessante que a gente tem que tomar cuidado é o quê?
toda essa alta que a gente está vendo do Bitcoin, ela está sendo em grande parte aqui, praticamente aí 80% aí, sendo gerida por posições pelo mercado de futuros, mercado de derivativos, tá? E um dado que colabora com isso é quando a gente traz aqui o volume em spot em dólares, a gente vê que o volume está na casa aí dos 5 bi, tá? Volume muito pífio, muito pequeno, né, comparado ao que a gente vê em grandes altas aqui de mercado, né, 20 aqui, pô, quando a gente chegou perto ali do all-time high ali, bateu 21 bi de volume spot, em novembro ali também, outro all-time high 21 bi também, né, aí ali no crash ali que a gente teve do dia 6 de fevereiro, 13 bi de volume, mas o volume spot em si tá muito baixo, e quando a gente vê o volume em futuros, olha só que interessante, a gente está com 62 bi em volume de futuros, então praticamente aí mais de 10 vezes a mais aí no volume de derivativos. Isso é perigoso, né? Porque a CryptoQuant ela soltou recentemente um relatório alertando que o rally de abril do Bitcoin, né, foi sustentado exclusivamente por posições de futuros alavancados, tá? Sem acumulação real no spot, tá? Então isso é preocupante, tem que tomar cuidado porque não é uma alta, como eu posso dizer, estruturada, é uma alta frágil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E quando a gente traz pro Open Interest, a gente vê o mesmo movimento acontecendo. No dia 6 ali, ele bateu o all-time high ali desde o fundo, né? Que foi ali em meados do dia 2 de março, quando o Open Interest bateu 43 bi. Ele bateu ali em torno de 64 no dia 6 de maio. Tivemos uma recente correção aí para 59, mas continua subindo, né? E meio que nesse movimento de pullback. Então, a gente vê que o mercado está bem alavancado. E aqui colabora, né, com a tese que shorts aí tem sofrido bastante, né? A gente vê aí, desde ali do dia 12 de abril, uma grande predominância aqui em movimentos de short squeeze, né? Toda vez que tem uma bolinha vermelha aqui, vão basicamente um movimento de short squeeze acontecendo dentro do mercado, tá? Então, é isso, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Aqui a gente vê também, ó, uma predominância muito grande de posições em short sendo liquidadas, tá? Bem interessante isso daqui, né? A gente vê aí que os shorts estão realmente sofrendo aí desde abril para cá. Mas a gente também não vê aqui nos movimentos aqui em realização de lucro, né? É algo muito grande, tá? A gente vê aí ainda movimentos estáveis comparado a grandes altas e também a grandes quedas, tá? Então, a gente vê que ainda o mercado parece estar num patamar ainda tranquilo, né? Ainda não tá tão esticado as coisas, tá? E aqui o ponto mais interessante aí, eu acho que do dia de hoje, né? É que eu tenho comentado com vocês, acho, basicamente desde que eu lancei essa série aqui, que a gente tinha aí resistências muito importantes para serem rompidas, tá? A gente tem, né? A gente tinha, pelo menos, né, o Realized Price do Short Term Holders, o preço médio do Short Term Holders, e o True Remain, que é o preço médio, né, dos investidores ativos, tá? Tirando os ruídos do mercado. E olha que legal, a gente conseguiu aí romper, pelo menos, pelo que parece aqui, de vez, tá? Essas duas resistências. E isso é muito bom porque essas resistências, elas meio que afunilaram, né? Elas ficaram muito parecidas. Hoje, como você vê, o Realized Price do Short Term Holders está em 78,6 e o True Remain está em 78,1. Então estão muito afuniladas, né? E essa afunilação foi acontecendo, ó, conforme o tempo. Ó, olha aqui como eles estavam distantes, tá? E conforme o tempo foi passando, elas afunilaram e ajudaram bastante nesse movimento de rompimento, tá? A gente teve recentemente uma queda aí no mercado, mas não foi o suficiente aí para que a gente, como eu posso dizer, perdesse aí, né, essas duas existências, tá? A gente ainda está sobrevoando acima delas, tá? Mas temos que ficar espertos aí, tá? Porque agora elas não são mais resistências, né? Elas são suportes, então que a gente consiga permanecer acima desses suportes aqui. E um outro interessante que seria, que a gente chegou perto de romper, seria a média móvel aí de 200 dias, tá? Que seria talvez o nosso próximo alvo aí, tá bom? Quando a gente vem aqui no percentual do supply em lucro, né, o percentual de bitcoins no lucro aí, do supply circulante, a gente vê que a gente continua se distanciando bastante ali do que eu acredito que foi o fundo ali no dia 5 de fevereiro, né, onde a gente teve em torno de 51%, né, 52% ali do supply circulante do Bitcoin no lucro, praticamente a metade aí, né, e hoje a gente está em torno com 66%, tá? Então a gente vai se distanciando bastante e isso vai cravando cada vez mais o fundo ali do mercado no dia 5. Porém, entretanto e todavia, ainda continuamos em período de bear market, segundo o Investor Tool, né, um indicador que acertou praticamente todos os bear markets aí. Para a gente suprir aí, né, sair desse período de bear, a gente teria aí que romper a casa dos 87 mil dólares, tá? Então, um ponto interessante aí. Com o preço subindo, estando acima, né, do preço médio dos short term holders, tá? A gente viu boa parte do supply aí ficando no lucro, né? Hoje o supply em prejuízo dos short term holders tem em torno de 1,8 milhões no prejuízo contra 3,8
de total, tá? Então a gente vê aí que a gente já está, que os short term holders já estão performando no lucro aí, um lucro bem interessante, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso, e isso o MVRV mostra isso, né? Pela primeira vez desde meados de outubro do ano passado, o MVRV do short term holders ficou em patamar de neutro, tá? Então, fazia bastante tempo que a gente não via short term holders performando aí, pelo menos num patamar mais estável, tá? De grande parte da demanda deles estarem aí no lucro, tá? E aí a gente traz para o ponto principal aqui, né? A gente vê esse gráfico aqui, esse candle aqui, né? Que como eu tinha comentado com vocês, que é o RPD, que mostra aqui a quantidade de supply na mão dos short term holders, a quantidade de supply na mão dos long term holders, né? E a última vez que esse supply, que essas moedas foram movimentadas, o preço, né? E a gente vê que aqui, basicamente, desde ali dos 66 mil dólares, né? Desde aqui dos 66 mesmo aqui, a dominância aqui é de moedas na mão de short term holders. E isso vai, podemos dizer, até aqui os 90 mil dólares, tá? Porém, é, a minha concepção, tá? Muita gente tem se preocupado com isso, falando, cara, será que agora os short term holders vão querer sair no 0 a 0 e tudo mais, né? Vão querer começar a liquidar suas moedas para sair no 0 a 0, né? Não acumular esse prejuízo mais. E olha, não é isso que a gente tem visto, tá? Porque desde aqui do meado de 66 mil dólares, a gente considera que eles já estão bem mais do que o 0 a 0, já estão no lucro aí, num pequeno lucro, né? E até agora a gente não vê esses candles caindo, tá? Essas porcentagens de moedas caindo. Então, ou seja, eles não estão realizando ainda. Quem sabe eles possam estar aí com um sentimento mais de, aliás, de um medo de sair no 0 a 0, um sentimento mais eufórico, né? De falar, pô, agora que tá subindo, esperei tudo isso, vou esperar aí o Bitcoin continuar subindo aí, vou tentar sair no lucro lá, quem sabe buscar uma nova all-time high, tá? Então, o meu problema aqui é até os 90 mil dólares. Depois disso, todo o supply aqui tá na mão dos long term holders, tá? E a gente sabe que long term holders, né, são mãos aí mais consistentes dentro do mercado, tá? Quando a gente traz aqui falando ainda de long term holders, eles continuam em processo de acumulação, mas um processo ainda gradual, né? Fazendo meio os seus pullbacks aí, tá? E a gente vê aí que, por enquanto, eles continuam vendo aí um patamar interessante de acumulação, tá? Então, queridos, é isso. Uma dose semanal um pouco mais rápida hoje, mas acredito de extrema importância. Espero que essa análise consiga clarear a sua tomada de decisão. E, como de costume, nos vemos na semana que vem. Semana que vem tem live da Research, então provavelmente não teremos dose semanal. Eu estarei ali apresentando ali os dados on-chain, tá? E é isso, galerinha. Tamo junto e valeu!